Hello, dolls! Eu sou a Gabriela da Eu sou a Giovana e hoje estamos aqui com a Aventura. Hoje estamos aqui com a Aventura para falar um pouco sobre autoestima, autoconfiança e etc. Mas antes de começar a Aventura, você poderia, por favor, nos contar um pouco da sua história? Sou juvenis, também sou estudante de psicologia, me interesso muito por essa área, especialmente da autoestima feminina, né, e do empoderamento feminino, também do conhecimento da subjetividade. O que significa ter uma autoestima saudável? Uma autoestima saudável. Gente, a autoestima é composta por vários elementos, né? Assim, a gente associa geralmente a autoestima à beleza física, né? Como a gente se vê fisicamente. Mas a autoestima tem a ver com um espectro muito mais amplo do que isso. Tem a ver da forma com que a gente se vê, claro, mas também da forma como a nossa capacidade de realizar as coisas, os nossos sonhos, os nossos projetos, tem a ver com inteligência emocional também. Então, toda uma educação, né, no campo afetivo, que envolve a autoestima. Então, ela ser saudável significa equilíbrio, né? Um equilíbrio da forma com que você se vê, um equilíbrio da forma que você começa e termina aquilo que você se propõe a fazer. E se sentir bem, né, com você mesma, no geral, e bem com as pessoas. E quais são os principais sinais de baixa autoestima e como isso pode prejudicar a vida de alguém? Uma baixa autoestima é muito fácil de perceber. Tanto perceber uma autoestima baixa em outra pessoa, quanto em si mesmo, tá? Geralmente a pessoa que não gosta de si mesma, não gosta do que vê no espelho, não se sente capaz de realizar coisas básicas do seu cotidiano mesmo, precisa sempre da aprovação das pessoas, precisa que alguém te diga que você merece, que você é esperta, que você é inteligente, que você é bonita. Então, assim, uma pessoa que tem autoestima boa, ela não precisa de muito, ela se basta. Uma pessoa que tem autoestima baixa, ela está sempre muito dependente das pessoas, dependente emocionalmente das suas amizades. Não consegue ficar sozinha, não consegue, por exemplo, tomar um sorvete sozinha, sabe? Você sempre tem alguém, você dessa validação. Então, isso prejudica em vários aspectos, as pessoas não conseguem criar, ser protagonistas da própria vida. Elas precisam sempre ser pano de fundo para outras pessoas. Então é difícil demais uma pessoa com baixa autoestima ter uma saúde mental saudável. Né? Então tudo tem a ver com a forma que a gente se percebe. Então ela obviamente vai afetar todos os aspectos da nossa vida, familiar, amorosa, futuramente, né? Profissional. Então quanto antes também esse problema, né, quando é detectado, essa baixa autoestima, for resolvido, for tratado, for trazido para uma terapia, ou então assim, coisas para desenvolver, né, essa autoestima, melhor, porque menos reduz o dano, né? Então, eu identifico assim, bastante com as coisas que você tem falado e eu acho que sim, isso prejudica bastante na minha vida, porque eu, por exemplo, qualquer lugar, por exemplo, na escola, eu não vou sem as minhas amigas, ela, por exemplo, sabe disso. Todo lugar eu tenho que ir, ou pelo menos com uma das minhas amigas, porque senão eu não vou, eu fico, tipo, por exemplo, no intervalo, ou eu fico lá na sala, ou eu fico com elas pela escola, porque senão eu fico lá no meu canto sozinha. Isso me prejudica bastante. Sim, e é bom assim reconhecer, porque isso também faz parte da autoestima, o autoconhecimento, é um dos pilares, né, da autoestima é esse. Então você se perceber assim é o primeiro passo da mudança, né? E essa mudança, claro que não acontece de um dia para o outro, mas pequenos passos. Eu era assim, me identificava muito também com essa parte da autoestima frágil. Né? Meu primeiro namorado, quando eu tive meu primeiro namorado, foi quando tudo tinha que fazer com ele. Se eu não fizesse sozinha, estava triste, eu ficava desamparada, mas aí a gente tem que agir, né, para isso. A gente, eu falei, ser protagonista, o que eu posso fazer sobre isso? E, então começa devagarzinho, por exemplo, você falou do intervalo, experimenta ficar no intervalo, sei lá, ouvindo sua música, alguma coisa que você gosta, sabe? Um dia. Ou então, ir ali, sabe, no shopping, dar uma volta, não sei, alguma coisa que seja bom pra você, sabe? Ah, vai ser difícil no começo, sempre é difícil no começo, porque toda mudança, gente, na nossa vida é complicada, né? A gente já fica acostumado com uma zona de conforto emocional. E que parece segura, que parece saudável, parece bom, mas nem sempre aquilo ali te faz completamente bem. Então você tem que mudar. E isso faz parte da adaptação, isso faz parte da vida, né? A gente está sempre mudando e faz parte do crescimento. Então, assim,
isso também é uma fase, né, do desenvolvimento. É importante essas relações sociais, mas a gente se vê independente disso, é muito bom. Você vê, por exemplo, eu sou capaz de me fazer feliz? Eu gosto de mim? Gosto do que eu estou me tornando? Sabe? Não tem coisa que bata isso. Então, é devagarzinho mesmo, meu bem. É desse jeito. Se for do namorado, e eu acredito que, tipo, esse tipo de coisa de só isso, se eu for, pode acabar prejudicando o próprio relacionamento. Porque a amiga, a melhor amiga da minha irmã, ela tem isso. Ela só vai pra algum lugar se o namorado dela for, eles ficam o tempo todo juntos. Ela não pode, tipo, sair, se ele não sair também. Aí isso acaba que prejudica bastante. Porque eles têm muitas brigas. Minha irmã, ela costuma me contar, eles têm muitas brigas. Também acredito por causa disso, né? Ela não se sente muito bem. Sim, exatamente. Assim, quando a gente é novinha, assim, quando a gente está na adolescência, e aparece um relacionamento, é normal que a gente se dê, se entregue, meu Deus, é uma coisa intensa. Mas é muito importante, pode ter muito efeito isso no que a gente vai se tornar. Por quê? Porque, como você falou, tanto interfere nessa relação. Por quê? Porque o amor é para acrescentar. Porque já tem tantas coisas difíceis na vida, na adolescência, já tem tantas coisas assim, tantas demandas que a gente tem de todos os lados, escola, família. E é para ser uma coisa boa. E só dá para ser uma coisa boa com liberdade. Por quê? Porque senão você mina sua autoestima. Ao invés de ser algo que é para te fazer crescer, te faz ficar pior, né, na sua autoestima. Porque você só se vê como valor estando perto desse amado, dessa amada. Enfim, é complicado. Então, separar as coisas, né? Um relacionamento não é tudo que importa. Eu já passei por isso. Nossa, tudo ficava acima de tudo. Isso não é legal, gente. Não é legal mesmo, porque a gente tem outras prioridades. Porque, como eu falei, não é só se sentir bonita, se sentir interessante para outra pessoa, atraente, não é isso. Mas se sentir inteligente, sabe? Não tem liberdade maior que você pensar, estou construindo meu futuro, estou estudando, eu quero ser uma professora. Então, isso tudo é sobre você, não é sobre relacionamento, sabe? A gente tem que pensar além. Isso também faz parte do autoconhecimento, uma visão de futuro. Isso tudo constrói a nossa autoestima. Como eu falei, influenciar os relacionamentos? Exatamente isso, a falta de amor próprio. Quando a gente não se ama, como é que a gente vai amar outra pessoa? Porque a primeira pessoa no mundo que a gente ama, nossa mãe, nosso pai. Esse amor é genuíno, incondicional e é pra sempre. Mas tem gente que não consegue se desvincular, psicologicamente mesmo, dessas figuras de apego e se vê como uma pessoa válida, uma pessoa que pode existir autenticamente, pode existir como a gente é, né, sem precisar se mudar. Então, se eu não me amo, eu vou constantemente tentar fazer isso, para me adaptar à visão das pessoas. O que as pessoas esperam de mim, esperam que eu seja, esperam que eu aja. E isso interfere por quê? Porque você não consegue ser você. Basicamente é isso. Se você não consegue ser você, o outro para você, a relação de vocês, nunca vai ser passado superficial, passado profundo. Então, as relações com certeza são comparadas. Você já passou por isso de não conseguir ser você em algum momento da sua vida? Gente, acho que todo mundo, né? Assim, todo mundo a gente já, especialmente nessa época, né? De pré-adolescência, adolescente, porque a gente está descobrindo quem a gente é, nem a gente sabe quem a gente é. Mas a gente só descobre quando a gente permite, né? Permite, porque são tantos padrões. É um padrão de beleza, é um padrão de gosto musical até, um padrão de maquiagem, um padrão de roupa, um padrão de estilo. Então, eu entendo que é difícil, a gente tenta se encaixar. Eu já passei por isso sim, claro. Será que eu gosto do meu cabelo assim? Mas era o meu cabelo. Eu achava que, meu Deus, era como tinha que ser. Não parava pra pensar se eu gostava. Eu quero bonito, eu quero padrão. Então, isso é ser a gente, sabe? É devagarzinho que a gente tem que ir afrouxando esses laços dessa pressão estética, essa pressão emocional que a gente sofre por todos os lados da sociedade. E é sendo assim que a gente consegue ser autêntico. Porque, tipo assim, meu cabelo é muito lado, né? Hoje, por exemplo, eu finalizei demorando um tempão, mas se eu pudesse, eu com certeza estaria. Não se eu pudesse, tipo, se as pessoas não julgassem,
tanto, eu sairia com a cabeça sem finalizar, por exemplo. Mas eu ainda, infelizmente, ainda tenho medo do julgamento e etc. Hoje, por exemplo, já falaram da minha maquiagem, falaram do tom da minha pele e tal, tipo, por causa da base, que tá um pouco mais clara. Aí, isso acaba Não, mas sabe qual que é? É que as pessoas vão julgar. As pessoas vão julgar, a sociedade vai julgar. Mas a questão é o quanto que a gente vai se permitir se importar com isso. Se importar, claro que a gente pode até sentir, né? Mas não vou deixar isso limitar meu comportamento. Por exemplo, vai ter dia que eu tô com preguiça, gente, simplesmente preguiça de me maquiar, preguiça de arrumar meu cabelo, preguiça de ficar, tipo assim, nossa, vou ficar bonita os olhos das pessoas hoje. Eu tô com preguiça, gente. Eu vou sair do jeito que eu quero, sabe? Eu sei que isso não vai impactar de forma alguma a minha beleza, vai impactar de forma alguma a forma com que eu me sinto comigo mesma. E é isso, sabe? É o quanto que a gente deixa o que os outros pensam impactar na nossa própria vida. Né? A gente tem que pensar no que vai fazer a gente feliz. A gente é natural, né? E existe beleza em tudo. Então, é isso. Viver sem pensar às vezes, sabe? O que o outro vai pensar, o que o outro vai achar, o que o outro vai fazer, o que o outro vai pensar. Uma coisa natural. E outras pessoas também, a gente costuma dar um peso muito grande, que todo mundo está observando a gente. Mas, na verdade, as pessoas também têm a própria vida, né? Assim, as pessoas também têm a própria vida. E o quanto que uma coisa que parece que a gente, meu Deus, todo mundo vai se importar, todo mundo vai reparar se eu não tiver defeito. Na verdade não é assim. A gente pensa que todo mundo vai ver as nossas falhas e isso está relacionado com a autoestima. E a gente, que ninguém consegue enxergar o que é bom da gente, só que é. Mas na verdade, é o quanto que a gente quer mostrar. Então, é isso. Tem dia que às vezes é só levantar. Quais são as estratégias para desenvolver e fortalecer a autoestima, a autoconfiança e isso é um trabalho diário, né? É um trabalho diário. Não existe uma técnica que você vai fazer, por exemplo, que vai mudar de uma hora para outra, uma autoestima baixa e uma autoestima alta. Isso aí é uma construção de identidade também. Então, o primeiro passo, né, para isso, eu acredito que seja se permitir, né? Se permitir se conhecer. Que nem eu estava falando antes. Entender o que a gente gosta de verdade. Às vezes a gente faz coisas por fazer, mas não porque aquilo fala comigo, conversa com quem eu sou. Então, se conhecer é o primeiro passo para qualquer coisa, qualquer procedimento psicológico, qualquer processo psicológico de melhora, exige a gente saber quem a gente é. Então, o primeiro passo é esse. Como? Você pode fazer isso de várias maneiras. Você pode começar uma terapia, você pode conversar com uma amiga. Ou você pode simplesmente também começar a falar, sabe? Falar, sentir, escrever, o que você pensa. Experimentar novas coisas também, coisas que você gosta de fazer, que você nunca experimentou por medo, por vergonha, ou por achar que você não conseguiria. Coisas novas estimulam a autoestima. Por quê? Porque a gente desenvolve novas habilidades. Seja habilidades sociais, habilidades técnicas, habilidades artísticas, isso tudo mostra pra gente o quanto que a gente é capaz de fazer aquelas coisas. E quanto mais a gente se acha capaz, mais a gente repete, mais a gente vai se aprimorando. Isso aí é o desenvolvimento humano. Isso aí é chegar numa expectativa que nem mesmo a gente pensava sobre a gente mesmo. Então, caramba, eu não sabia que eu era capaz de fazer isso. Isso tudo cresce, isso tudo enriquece o nosso desenvolvimento, a nossa autoestima. E claro, né, o processo de psicoterapia também indica. Estar com as pessoas que a gente gosta, que realmente gosta e fazem bem pra gente também é algo que enriquece muito o processo de autoestima. Porque são pessoas que estão com a gente e vão fazer a gente nos sentir bem com a gente mesmo. Então, as relações sociais, apesar de ter essa pressão, né, namoradinhos, isso tudo também pode ser uma estratégia de cura, na verdade. Não só, né, coisas ruins, como coisas maravilhosas. Você descrever, eu acho que é muito real, porque é a questão de experimentar coisas novas também. Porque esse final de semana eu
estava meio triste em relação a uma pessoa. E eu decidi, tipo, escolher basicamente tudo que eu estava sentindo. Eu falo que o primeiro momento, eu tive uma coragem de mostrar para as pessoas, tipo, para as minhas amigas, de como eu realmente estava me sentindo em relação àquela pessoa. E elas conseguiram me ajudar demais. E a questão de experimentar coisas novas também, a gente fala muito sobre isso na integral. Por exemplo, eu sempre tive uma vergonha de dançar. Agora, por exemplo, fui fazer a dança e eu sempre me divirto muito na dança. Toda sexta-feira eu tô lá, eu sou uma das pessoas mais mentiradas aqui na integral. E a gente fala muito sobre isso. Mas, claro, também tem coisas que você acaba que você não se encontra. Por exemplo, teatro, eu acabei saindo. Porque, não sei, eu não me senti exatamente confortável lá. Mas, com certeza, a dança foi onde eu pude me encontrar entre aspas. Tem lugares que acabou que eu não fui me encontrar mesmo. Com certeza, e escrever é muito. Eu fazia muito isso também, quando eu tinha lá uns 13, 14 anos. É importante, gente, isso é muito importante a gente falar aqui, porque a gente precisa colocar para fora, né? De alguma maneira, aquilo que a gente sente, aquilo que a gente pensa. Além de fazer com que a gente se conheça mais, entenda o que a gente está sentindo, é uma tarefa de externalização que você consegue elaborar essa situação, você consegue elaborar. Então, de alguma forma, isso se materializou para você. Então, isso enriquece muito, muito mesmo, assim, as nossas relações sociais mesmo, porque guardar, nunca fica bem guardadinho. É uma coisa que a psicanálise fala, que nunca fica bem guardadinho, sempre vai voltar. Então, nunca reprimir as coisas que a gente sente, externalizar, seja para alguém que você confia, seja para a sua fé, né? A fé também é um grande pilar para a autoestima e para a autorrealização. Ou também, como você falou, os amigos. Então, tudo isso enriquece bastante. E é uma ferramenta de redução de danos também. No mínimo 20 coisinhas assim. Aí foi nada com nada, mas aí ela ficou até impressionada do que eu tava sentindo aquilo, sabe? Sim, eu imagino. É muito bom, gente. Escrevam sempre. E guardem o que vocês escreveram, porque daqui a uns anos, eu tenho até hoje as minhas agendinhas que eu escrevia na época. Você se vê o quanto que você mudou, sabe? A gente muda muito. Então, guardem também tudo aquilo que você escreveu. E realmente, tinha uma época que eu costumava, eu gostava mais, por exemplo, eu já me senti doente. E teve, isso foi por muito tempo. Até que teve uma coisa de desistir, assim. E eu simplesmente guardei esse tipo de desculpa, eu tava sentindo por ele e falei, não gosto mais dele. Mas, assim, quando eu realmente pude me aproximar mais dele, foi, veio à tona, sabe? Nossa, foi bem complicado, porque, eu já tinha falado que eu não gostava mais dele, todo mundo já tinha esquecido, e acabou que não foi isso. E eu me senti muito mal por ter voltado assim, sabe? Pensei que realmente já tinha volta, mas não tinha. Mas a gente é assim, sentimentos são contraditórios demais, gente, especialmente assim, nessa idade. A gente se contradiz o tempo todo. E isso também é bom, isso não quer dizer que a gente está se traindo, ou que a gente, sei lá, é incoerente. Não, significa que a gente é humano. Como equilibrar um ego muito alto com a humildade? Então, um ego muito alto, né, pelo sentido assim, do senso comum da palavra, geralmente você quer dizer tipo arrogância, né, arrogância. Geralmente uma arrogância é sinal do que não parece contraditório, mas diz uma baixa autoestima. Que a gente pensa que é uma pessoa, nossa, que se acha, entre aspas. Geralmente isso tudo é uma ferramenta, um mecanismo de defesa, né, psicológico, de um complexo de inferioridade. Geralmente, a maior parte das vezes é o que acontece. Assim, a pessoa, todo mundo que tem que se afirmar demais, gente, geralmente está escondendo uma falta ali, entende? Então, a melhor forma de equilibrar seria, na verdade, abrir mão, né, desse mecanismo de defesa, reconhecer o que falta, o que está faltando. Todo excesso esconde uma falta, gente. Tudo que é muito, é algo que está precisando. Uma pessoa, tem uma frase que eu vi um dia desse numa série, que é tipo assim, a pessoa quer muito,
inteligente, pessoa que tem muito título, ela não precisa ficar o tempo inteiro se afirmando. Porque ela não precisa provar para ninguém. Então, geralmente, o que você está tentando provar de você? O que está faltando? Você precisa desse reconhecimento, você precisa da validação das pessoas. Lembra que a autoestima é precisar muito que as pessoas te validem, que as pessoas te reconheçam em alguma coisa? Então, se você está buscando isso demais, significa que a sua autoestima está afetada. Então, na verdade, é bem pelo contrário, não é bem por aí, sabe? Qual a diferença entre autoestima e autoconfiança? Então, autoestima e autoconfiança são primas, né? São primas bem próximas. A autoestima engloba meio que a autoconfiança. Né? Não tem como você ter uma autoestima boa se você não tem autoconfiança. E não tem como você ter autoconfiança se você não tem autoestima. Então, são sinônimos, né? Mas a autoconfiança tem relação com a capacidade, né? A autoeficácia. É a capacidade que você tem de realizar as coisas que você começa, por exemplo. Você tem confiança de que você pode, de que você consegue, de que você consegue terminar, de que a sua performance nisso que você propôs a fazer vai ser suficiente. E a autoestima é algo mais amplo, né? Que envolve também a autoimagem, não só de coisas, né, concretas que é capaz de fazer, mas a autoimagem, envolve também a autoeficácia, tudo isso. O ego já, no sentido do senso comum que a gente estava falando, que é meio essa arrogância, né? Esse ego alto, geralmente o oposto, meio que a gente falou na pergunta anterior também, de que esconde essa baixa autoestima, né? Todo mundo tem ego, é um componente universal, mas o ego alto ou muito baixo tem relação com a autoestima. Então, de qualquer forma, tá todo mundo junto ali. E você, como era a sua autoestima e confiança no seu coração? Ai, gente, passei por várias fases, assim, né? O processo nunca é linear, nunca é assim, igual, sempre foi igual, vai mudando, né? A gente vai se construindo conforme a gente vai crescendo. Mas o meu ambiente familiar foi muito eu e minha mãe, então assim, a criação dela com certeza influenciou a minha autoestima. Já passei por momentos em que era muito difícil, assim, a minha autoimagem era complicada comigo mesmo, o meu corpo mudava muito, então eu tinha uma relação comigo, corporal mesmo. Mas o que me ajudou com certeza foi o ambiente emocional que me propiciou, né? Que foi ela que me criou, não só. E isso com certeza impactou na minha independência, na minha autoconfiança. Foi assim, mora bom, mora ruim, mora bom, mora ruim, é assim. Realmente minha autoestima só foi se consolidar mesmo lá no final da minha adolescência. Até lá eu avaliei muito, eu poder viver como mulher, independente do que eu faço, é isso. Mas essas coisas mudaram com a sua autoestima? Ai, com certeza, gente, assim, quando a gente encontra um ponto de equilíbrio, um ponto em que a gente se sente realizado, sabe? Tanto intelectualmente, tanto espiritualmente, tanto fisicamente, é um ponto onde a gente está bem de saúde mental. E a gente só pode ficar bem, só pode alcançar esse equilíbrio quando a gente se propõe a isso. Não é uma coisa que vem naturalmente, é uma coisa que você tem que se esforçar mesmo. Se não fosse me esforçar, pensar, nossa, não estou muito legal, não estou muito bem, não estou me sentindo bem comigo, não estou me sentindo bem com as pessoas. Eu preciso mudar isso na minha vida. Então, devagarzinho, se permitindo se relacionar com você mesmo. Aí foi através disso, né, que hoje minha autoestima, eu posso dizer que minha autoestima é boa, que eu me reconheço capaz, inteligente, enfim, tenho confiança no futuro, né? Mas até chegar aqui foi um longo caminho mesmo. Você poderia falar um pouco sobre esse longo caminho? Com certeza. Esse longo caminho que eu passei, gente, a ver com aquele meu relacionamento também que eu tinha falado no início, assim, com as minhas amizades, acho que eu me senti as melhores companhias, eu me senti o tempo todo tendo que competir,
sabe, o tempo todo para ver quem era a mais bonita, para ver quem era mais interessante, quem tirava as melhores notas na escola. Sinto que tudo isso nunca foi realmente importante, né? O que é importante não pode ser medido. O que é importante não é a sua nota. O importante não é porque você anda. O importante não é se as pessoas te acham mais bonita ou mais interessante da escola. E eu me sentia dessa forma, né? Meu corpo também, mesmo assim, meu corpo foi mudando muito e nunca me senti, mesmo estando mais magrinha, da mesma forma me sentia ridícula. Mas o importante é que eu pude reconhecer isso tudo. Mas até chegar lá demorou, entende? Mas foi através de muita escrita, muita terapia também, de muita coisa que me ajudou. E me agarrar naquilo que eu acredito mesmo. Acredito na vida, acredito no mundo, acredito na espiritualidade, enfim, tudo isso me compôs, sabe? Foi isso que me salvou, basicamente. Mas eu acho que tudo tem sua importância também. Até as fases que a gente não se sente tão bem, o que aquilo está te dizendo sobre você, sabe? O que aquilo está te dizendo? O que está faltando para você sentir que sabe o que aconteceu antes que você não conseguiu elaborar? Então, isso tudo foi perguntas que eu fui me fazendo e foram me transformando. E tipo, pequenas coisas podem ajudar a pessoa As pequenas coisas são as que mais importam, na verdade, né? Por exemplo, um gesto de autocuidado, cuidar da pele, cuidar da sua saúde, gente. Beber água é um gesto de autocuidado imenso, um gesto de autoestima imenso. Se alimentar bem, cuidar do seu corpo. Porque você quer, não porque ninguém está te obrigando. Mas cuidar, por exemplo, daquilo que é importante para você. Tem coisas assim que a gente ainda nem descobre que gosta. Por exemplo, eu descobri que eu gostava de cuidar de planta na minha adolescência. Me ajudou de uma maneira inacreditável na autoestima. Porque você cuidar de uma plantinha, ver ela crescer, ver ela brotar flor. Tudo aquilo, meu Deus, gente, eu tô ajudando uma plantinha a crescer, sabe? Tá enfeitando meu jardim. Então, isso tudo ajuda. São pequenas coisas mesmo, muito pequenas, mas que ajudam a construir. Tipo assim, eu tô entendendo quem eu sou, eu gosto de cuidar, eu gosto de fazer crescer, eu gosto de ver ele se desenvolver. O que isso diz sobre mim? Diz muito. Então, pequenas coisas são as que mais importam. Usando a questão de escrever, eu tive uma ideia de escrever um livro. Antes eu tinha preguiça de ler livro, preguiça de, por exemplo, fazer uma produção de texto na escola. Apesar de que quando eu fazia, era mental. Foi aí que eu percebi, talvez eu tenha um interesse em escrever. Aí eu comecei a escrever, até quando eu falei pra ela, eu ficou meio impressionada, assim, porque parece algo de mim mesmo. Aí eu tinha outros interesses, eu me interessava, eu sabia que eu tinha esses interesses. Sim, e quando a gente descobre, é que a gente tem que fazer algo sobre isso. Tipo assim, quero escrever um livro? Gente, sobre o que eu quero escrever? Bora tirar isso do papel agora. Por quê? Porque eu consigo, porque eu sou capaz, porque eu simplesmente quero. Então, sonhar é muito bom, gente. Pensar no futuro ajuda demais. Ajuda demais. Sabe? Às vezes você não sabe nem dizer quem você é. Alguém pergunta quem você é. Não sabe dizer, mas o que você gosta? Qual que é o seu sonho? Aí você vai dando pistas sobre você mesmo. É um processo muito doido. Você vai assim, você vai vendo. Então, muito feliz mesmo. E é isso. É sobre ver o que a gente é boa. Sou boa em escrever, caramba, sou boa mesmo, escrevo bem. Então, sei lá, cuido de planta bem, danço bem, enfim, faço unha bem, qualquer coisa é importante. Quais são que eu vejo? Como a falta de confiança em si mesmo pode impactar em nossas decisões? Você não tem confiança em você não tem confiança em nada. Então, você tem duas decisões para tomar. Nenhuma delas parece boa o suficiente. Porque a pessoa que tem baixa autoconfiança, ela não consegue entender que dizer sim para uma coisa é dizer não para outra. Escolher exige abrir mão. E a pessoa autoconfiante não quer abrir mão de nada. Por quê? Porque ela não consegue acreditar que sem isso, ela consegue seguir. Ou seja, tudo é necessário. Assim, tendo pouco, ela vai conseguir.
tendo muito, talvez você não vai conseguir. Então tudo é uma interrogação. Nenhum dos caminhos parece bom bastante. Quais são os fatores que podem contribuir para a construção do autoconfiança? Eu acho que fazer coisas. Essa é uma teoria da autoconfiança até que fala que quanto mais você repete ações que você conseguiu fazer satisfatoriamente antes, mais confiante você se sente. Então, apostar naquilo que você sabe que você tem capacidade de fazer. E repetir, até você se aprimorar, isso tudo, com certeza, ajuda na autoconfiança, construir. A escola, né, é um ambiente social, um lugar social do sujeito. O estudante, ele é atravessado por todos esses componentes, seja dos professores, seja dos amigos, seja do ambiente físico. A gente sabe que a escola pode ser uma ferramenta extremamente importante para desenvolver uma autoestima ou pode até nos derrubar, né, dependendo dos professores que atravessam o nosso caminho, dependendo, assim, dos educadores, da forma com que eles se relacionam com a gente. O conhecimento hoje na escola, ele é muito instrucional. A educação no Brasil está mudando. E o que é importante para as escolas é reconhecer esses sujeitos, esses educandos, esses estudantes, como pessoas, sujeitos psicológicos, que se transformam muito, especialmente em idade pequena, como que isso impacta na sua capacidade, por exemplo, de nota, você se sente capaz da escola, você se descobre na escola, profissionalmente na escola. Suas aspirações são sementinhas plantadas, né? Agora mesmo, vocês têm uma sementinha plantada, o professor vai saindo daqui, outra sementinha plantada agora, semente de quê? Né? Depende tanto da habilidade do professor, tanto do que a escola oferece para vocês. Então aqui é um quintal, gente. Mas também depende de vocês, né? Depende do estudante. Então a escola, com certeza, é uma grande equação. Que pode sair dali vários resultados. Mas, inerentemente, eu tive a sorte de ter muitos bons professores. Alguns não tão bons assim, mas tudo acrescenta, né? Bons professores que me iluminaram, assim, me deram espaço para sonhar, para tirar do papel aquilo que eu imaginava. E quando a gente conhece um professor assim, através do nosso caminho, a gente precisa aproveitar cada oportunidade. Por quê? Porque nessa idade, gente, que a gente vê, a gente vai lançando, vai plantando, e a gente não sabe o que vai brotar, né? Será que se eu me arriscar no teatro, será que vai dar certo? Foi na escola que eu conheci o teatro, eu fiz 9 anos de teatro. Desenhei peças e tudo, aqui em Sobradinho, uma plano. Nunca vai sair da minha história, porque antes eu era extremamente tímida, por exemplo, pessoal. Tinha vergonha de levantar a mão para pedir para ir no banheiro, professora. Fui pro teatro, gente, se não fosse o teatro, eu não estaria nem aqui falando com vocês, porque eu era travada. Mas, enfim, isso tudo foi fruto do quê? Da escola, dos meus professores. Então, essa pesa. Parte da nossa vida, né? Não tem como tirar, fica marcado. Então, o teatro é uma coisa bastante a sua estudo também, né? Com certeza. Mas foi mais positivamente? Tipo, teve seus pontos negativos? Eu acho que não. Acho que não teve pontos negativos de jeito nenhum, assim, no teatro, na minha vida, né? Porque eu me identifiquei, eu amei. Parei de fazer por tempo mesmo, tem muitas coisas. Tô muito sobrecarregada, não tem como encaixar na minha rotina, mas foi só coisas positivas. Alguns momentos desafiadores, mas foi nos momentos desafiadores que eu me vi e falei, caraca, consegui. Foi difícil, mas eu consegui. Foi um papel difícil, não achava que ia dar conta de fazer. Consegui. Deu certo, autoestima. Voltando na outra resposta dessa realmente, quantas pessoas eu já vi falando que odeiam a escola, que não preferem ficar em casa, que amam faltar. Mas no meu caso, por exemplo, a escola é escola, mas eu adoro a escola. Eu prefiro muito mais ficar aqui do que ficar na minha casa. Eu acredito que aqui eu tenho a minha segunda família.
porque além de ser pessoa da minha turma, também é pessoa integral, também é pessoa da escola em si, que não é integral da minha turma, mas é onde eu me sinto mais em casa mesmo, porque é a minha própria casa. Então, o bullying, com certeza, é uma agressão, né? É uma violência psicológica tamanha. Então, com certeza, a pessoa ser humilhada, a pessoa ser agredida fisicamente ou verbalmente, isso faz com que o sujeito se retraia, né? Que a ligação dele interna fica muito retraída, porque ele não deixa ninguém retrair. Então, a autoestima ali é agredida, é derrubada, né? Se a pessoa não tem uma saúde mental boa, um amparo escolar e familiar muito bom, a pessoa é mesmo, gente. Bullying, inclusive, é considerado crime, né? Com certeza, impacta. E o padrão na sociedade pode afetar a corrupção? De todas as maneiras. Não, nem pode afetar, né? Afetou e continuará afetando. Não tem como fugir dele. Essa é a primeira constatação. Mas o ponto é, até quando eu vou deixar que esse padrão define como for? Porque hoje em dia é tanto procedimento estético. Saiu uma reportagem que o Brasil, acho que é o terceiro ou quarto país que mais realiza procedimentos estéticos no mundo. Então, pra você ver como esse padrão tá impregnado. Aí ia pra outro grupo, depois voltava para outro grupo, aí depois brigava com um, aí fazia as pazes, a gente virou melhor amiga. É assim mesmo, mas é bom também fazer a gente assim, né, se conhecer melhor, se dar a oportunidade de viver outras experiências. Então é isso, gente. É assim mesmo, tem que viver tudo que tem que viver, né, experimentar mesmo. E a gente aprende sobre as nossas relações também, né? O importante é não se fechar, não, tá? Porque assim, gente, está num relacionamento de amizade, qualquer relação, a gente tem risco de se machucar. E provavelmente vamos se machucar. Mas a gente não tem que evitar isso, não. Porque é importante também quebrar, sabe? E depois se ver, caramba, precisava disso. Sabe, para afrontar a vida, nem que seja para ser uma pessoa melhor, saber quem é a pessoa é. Então, assim, precisa, sabe? É um conselho, não precisa se fechar, sabe? Para evitar problema. Tipo, vive, sério, se permita, porque essas experiências vão fazer falta, né? Às vezes se machucar, né? Às vezes, por exemplo, quantas vezes eu já briguei com ela, eu já me machuquei as falas ou atitudes dela, mas ela é praticamente minha irmã, eu tô sempre ali com ela. Como eu disse, tem muitas vezes que eu também faço coisas que ela fosse também. Ela praticamente minha outra metade, mas não teve só momentos que ela me fez bem, teve mais momentos que ela me fez bem, mas não teve só momentos que ela me fez bem. Pois é, nada é só flores, né? E ninguém é perfeito, nem a gente também. Então é isso, o programa está terminando por aqui. Muito obrigada, Vitor, pela sua participação. Obrigada a vocês. Vai ter parte 2. 3, 4, 5, vai ter até 100. Segunda temporada. Exato. Porque o papo com a aventura é bom, então. É que bom que vai voltar mais vezes, porque eu volto. É alguém que eu me identifico bastante. Por exemplo, tive a oportunidade de ter uma conversa ali com você, mas sem te conhecer assim direito, porque é bem difícil pra mim. Então é isso. Muito obrigada por participar de novo, né, dessa segunda tentativa. Obrigada por ter Não, gente, contem comigo. É isso, precisando tô aqui, viu? Pra tudo mesmo. É nóis. Obrigada. Corta. Vai. Não, vai, não deu certo. Vai de novo. Vai. 1, 2, 3. Vai, Na sociedade. Então, você tem que se mudar. É um padrão inalcançável naturalmente. Porque tem que botar a boca, aí daqui a pouco não tem que ser mais grande. Aí tira a boca, aí a bochecha tem que ser feita, tira a bochecha. Então, se aceitar do jeito que você é, sabendo de que você não vai chegar perto desse padrão, é violento também. É difícil, muito difícil, mas é uma escolha. É uma escolha. Porque o que a gente tem que entender é que o padrão já nunca vai ser alcançado. Por quê? Porque ele está sempre mudando, gente. Ele está sempre mudando. Se uma hora você terá padrão de
de uma hora para outra deixa de ser. Se mais isso aqui deixa a moda, de uma hora para outra deixa de ser também. Antigamente a moda era sobrancelha fininha, fininha, fininha. Hoje em dia a sobrancelha grossa, cheia, né? Então assim, tá sempre adaptando, a gente nunca vai alcançar. O problema é quanto que a gente vai deixar esse padrão afetar a nossa vida, a nossa saúde. Então, é uma escolha difícil, mas uma escolha que tem que ser feita para a gente poder existir no mundo, sem precisar se cortar todo. Mais ou menos. Tipo, essa série que vão ter, ela gosta de estar sempre com os fogos. A escola via sempre estava na moda típica, e se mudava, ela se mudava toda também. Ela vai ter isso ensinou de baixo de baixo. Com certeza, porque é justamente isso, precisa da validação. Se aquilo é considerado bonito, validado como bonito, então preciso me encaixar nisso. De qualquer maneira, por quê? Porque eu preciso que as pessoas me digam quão bonita eu sou. Isso é um sinal claríssimo de baixa autoestima. Quem se sente bem com si mesmo não precisa o tempo todo de escolha, quem precisa o tempo todo de ser bonito, ser interessante. Não precisa se medir com sabe? É legal escutar, mas se eu preciso isso, esse sentimento diz mais sobre mim do que sobre mim. Com certeza, a amizade, né? As pessoas, as companhias que a gente anda, gente, podem levantar a gente ou deixar a gente no chão, né? Então, um grupo de suporte, um grupo de amigas que parecem com você, um grupo de amigas que gostam das mesmas coisas que você, ou que te escutam e entendem que você é diferente, você entende que elas são diferentes de você. É a melhor coisa. Pra mim, é assim, os melhores remédios pra uma autoestima. E você diferenciar as fontes de uma baixa autoestima e baixa As fontes, com certeza. Assim, o Freud, que é o maior psicanalista, né? Ele entende que todas as nossas relações com a gente mesmo, inclusive, são definidas ou são fortemente influenciadas pela relação que a gente tem com os nossos pais. Essa é a importância, gente, da gente fortalecer a autoestima das crianças, pequenas mesmo. Né? Porque uma criança que ela o tempo todo, tudo que ela faz está errado, tudo que ela faz não está certo, você só atrapalha, você só faz a atenção. Como é que essa criança cresce? Como é que vai ser a autoestima dessa criança? Eu faço tudo errado, eu não sirvo para nada, ninguém confia, ninguém deixa fazer as coisas sozinho. Então, essa com certeza pode ser uma das raízes. Para a psicanálise é a raiz da baixa autoestima, a relação que a criança tem com os seus cuidadores. Então, por isso a importância da gente, né, adulto como irmãos mais velhos, como mães, como pais, como avós, da gente cuidar disso também, de validar. Tem uma pedagoga muito famosa, que é passar no Instagram para vocês também depois, ela fala muito sobre isso, sobre educação positiva, né? Que a criança devia receber todo dia mais elogios do que críticas. Você não pode criticar, você deveria elogiar mais do que criticar. Por quê? Porque ela se vê como um sujeito capaz, ela se vê como um sujeito que faz a diferença, que amar. E isso impacta na autoestima. Porque se a gente tem um ambiente familiar seguro, um ambiente familiar assim, que dê proteção, que dê apoio emocional, pode acontecer qualquer coisa com você, na escola, no relacionamento, mas você sabe que você vai ter um lugar ali que você tem amor. Sim, eu não me sinto na maioria das coisas. Isso é uma coisa que realmente me afeta muito. E eu acho que você não tem aquelas questões, né? As relações que você não pode fazer nas coisas. Eu acho que a minha mãe, ela gosta de ser muito, por exemplo, eu tenho isso que eu quero muito você. E isso é uma coisa que vem de mim. É a mesma coisa que eu falo. Você precisa fazer, ela precisa fazer. Mas pra mim é como se as pessoas estivessem falando isso por obrigação, como se fosse verdade, sabe? Como se eles realmente mexe me afeta, acho que são as coisas que mais me afetam. Sim, assim, esse desejo, né? É importante que vocês sejam mesmo. Se é seu, se for seu, tudo bem. É importante que você queira fazer isso de forma saudável.
Faça isso de uma forma que te cresça, que faça você se sentir bem com você. Mas olha só, se você não tiver esse apoio da sua mãe, imagine quão difícil seria se ela falasse, isso aqui é assim, né? Tem, sabe, te diminuir isso e te rebaixar, assim, aí você não ia ter a menor chance. Uma autoestima boa, ia ser muito mais. Então aí está o apoio da família, apesar de, claro, ter as suas inseguranças, como você falou, de duvidar de que aquilo seja legítimo, que as pessoas falam isso com verdade ou não, isso sim, um problema particular seu, mas você tem, certo? Então assim, imagina como é difícil, é difícil. Tem até, não sei se vocês conhecem a Carla, a menina que interpretava a Sally, aquela loira, ela, uma loira, atriz, famosa, a mãe dela, cortava a comida dela. Tipo assim, ela tinha de 900 calorias por dia. Isso é tipo, gente, isso é 2 misto quente. Porque ela tinha que ser a mais. E isso ela fez o nível, enfim. Imagina que não tem nenhuma, isso aí é devastador. Outras pessoas que não têm ela seu olha, ela é vaga porque ela faz isso, ela faz a mesma coisa. Eu, por exemplo, eu já fiz isso, eu já passou, mas, por exemplo, tinha uma época que eu estava muito comigo. Eu estava comendo muito pouco. Eu já cheguei a passar um pouco mal por causa disso. E eu pensava que esse era o jeito certo de acontecer. Eu até que eu certo, mas não deu totalmente certo. Eu não tinha feliz, eu queria estar ali, eu queria estar, sabe, fazendo as coisas normais, mas não consegui manter isso que não era saudável. Eu percebi que não era saudável e deixei pra lá. Não sei, a importância da rede de apoio, né? É complicado numa sociedade de pressão estética, né? Que você precisa se encaixar nesse modelo, mas é assim que será o seu desejo, faça, mas faça respeitar o seu corpo. Isso não é autoestima, né? Autoestima, eu nunca coloco autoestima e a gente pensar, não, tenho que me aceitar completamente, então, tipo, eu não posso querer mudar nada em mim. Você pode querer mudar isso, né? Lógico que pode, você pode tudo, mas como que você vai respeitar o seu corpo? Quem você é durante o processo? Voltando para a questão sobre os grupos de amigos, e você, como é que você era os seus grupos de amigos? Como é que era a sua relação com eles? Eles aplicaram os seus estilos? Pois é, assim, eu já tive muitos grupos de amigos, né? Eu mudei de escola algumas vezes, durante meu ensino fundamental, meu ensino médio. Cada escola meio que era um grupo de amigos diferentes, né? Então, assim, já tive grupos de amigos ruins, que fizeram muito mal, assim. A gente não se dava bem, né? Aquela coisa de competição, aquela coisa de Desculpa. Sabe que parou aí? Sabe o que eu tava pensando aqui, olhando? Que a gente já tá perto de 50 minutos. O que a gente poderia fazer? Mas tá bacana, gente. Tem muita coisa bacana. O que a gente poderia fazer? Fazer em 2, uma segunda parte, e trazer a aventura de novo para falar. Entendeu? Do que não vai ser respondido agora, a gente deixa pro próximo. Sim, Não, deixa o bate-bola pro próximo. Para ter continuidade. Eu penso, Ventura, você tem que voltar aqui várias vezes para poder falar sobre essas questões. Tem muita coisa super importante que elas precisam saber. A gente pode cortar essa última pergunta, aí a gente só finaliza? Não, deixa eu terminar a pergunta, vai de boa, sem estresse, gente. Ó, o nosso que a gente programa foi conversando natural. Ó, o nosso programa tem que parecer com a nossa cara, não pode ter a cara das televisões, entende? Porque nós não estamos fazendo televisão igual eles, tá? Qual era a pergunta? Eu esqueci. Talvez a gente nem corte isso. Sobre a questão dos seus grupos de
de amigos? Ah, sim. Gente, eu mudei muito de escola, né? No fundamental, no ensino médio, aí cada escola era um grupinho diferente. Já tive grupos, assim, que me ajudaram muito. Amigas que são minhas amigas até hoje, assim, duas irmãs. Conheci na escola. O nosso grupo continua igualzinho. Igualzinho, não faz nada. E grupos que, né, me fizeram mal na minha autoestima. Não quer dizer que os meus amigos eram ruins, mas significa que nenhum de nós está com autoestima de produto. A gente tem que todos precisar competir entre a gente. Então, alguns me ajudaram, outros me ajudaram a diminuir, né? A afetar minha autoestima, que já era ruim. É bem chato, né? Tem umas mudanças, assim. Mas a questão, tipo, eu e ela era mais uma, assim, só que na verdade era só mais uma. Só que uma tinha se afastado. Aí voltou a outra, aí essa outra tinha se afastado. A gente já passou por várias outras Aí coisas. também teve a Teve outra. Enfim, teve muita gente que veio e saiu. Agora tá, tipo, definitivo, assim, mais próximo. Sei. Tava 4, já foi 3, já foi 5, já 6. já foi 6, já foi muita gente. Mas agora tá, tipo, mais 4 assim, definitivo. E a gente tem uns amigos mais próximos, mas a gente prefere não colocar isso como se fossem realmente, sabe, nossos melhores amigos, assim, nossos irmãos, pra não acabar dando problema na vida dos outros, né? Eu sei. Não, eu sei exatamente o que vocês estão falando. Eu também já tive muita tretinha com meus amigos. Brigava demais, gente. É que eu só pareço calma, tá? Mas eu também já me estressei muito, já briguei muito, já saí de grupo, aí ia pra outro grupo, depois eu tava no grupo, aí depois brigava com um, aí fazia as pazes, a gente virou melhor amiga. É assim mesmo, mas é bom também, faz a gente assim, né, se conhecer melhor, se dar a oportunidade de viver outras experiências. Então é isso, gente. É assim mesmo, tem que viver tudo que tem que viver, né, experimentar mesmo. E a gente aprende sobre as nossas relações também, né? O importante é não se fechar nunca, tá? Porque assim, gente, estar num relacionamento de amizade, amoroso, qualquer coisa, qualquer relação, a gente tem risco de se machucar. E provavelmente vamos sim nos machucar. Mas a gente não tem que evitar isso não. Porque é importante também quebrar a cara, sabe? E depois se ver, caramba, precisava disso. Sabe, pra cuidar da vida. Nem que seja pra conhecer outra pessoa melhor, saber quem a outra pessoa é. Então assim, não precisa, sabe? É um conselho mesmo. Não precisa se fechar, assim, sabe? Pra evitar problema. Tipo, vive, sério. Se permita. Porque essas experiências vão fazer falta. Às vezes se machucar até faz bem, às vezes, por exemplo, quantas vezes eu já briguei com ela e eu já me machuquei por algumas falas ou atitudes dela, mas ela é praticamente minha irmã, eu tô sempre ali com ela. Como eu disse, tem muitas vezes que eu começo a fazer coisas se ela for também. Ela é praticamente minha outra metade, mas não teve só momentos que ela me fez bem, teve mais momentos que ela me fez bem, mas não teve só momentos que ela me fez bem. Pois é, nada é só flores, né? E ninguém é perfeito, nem a gente também. Se você mais perguntas, a gente tem. Então é isso, o programa vai terminando por aqui. Muito obrigada por sua participação. Obrigada a vocês. Vai ter parte 2. 3, 4, 5, vai ter até 100. Segunda temporada. Exato. Porque a aventura é boa, entendeu? Que bom que vai voltar mais vezes, porque é alguém que eu me identifico bastante. Por exemplo, tive a oportunidade de ter uma conversa aqui com você, mas se a gente conhecer assim direito, porque é bem difícil pra mim. Então é isso. Muito obrigada por participar de novo, né, dessa segunda tentativa. Obrigada por ter Não, voltado. gente, contem comigo. É isso, precisando, tô aqui, viu? Pra tudo mesmo. É nóis. Obrigada. Corta. Vai, Não, vai, Tá. não. Não deu certo. Vai de novo, vai de novo. Vai. 1, 2, Tchau. 3. Vai, nós.